Glória a Deus, meus amados. Que privilégio estar com vocês aqui, né? Eu ouvi uma frase essa semana, irmãos, que trouxe muito impacto no meu coração. A gente não pode ignorar que neste momento de pandemia, né, muitas vidas têm se perdido, né? E eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, né? E eu tomei isso com muito temor para o meu coração, porque nós compreendemos e entendemos que Deus tem um propósito com as nossas vidas. Nós não estamos aqui por um mero acaso. E a pessoa dizia o seguinte, que há tanta gente, muitas vezes melhor que nós, que infelizmente não está mais entre nós. E então, por essa razão, nós temos uma responsabilidade ainda maior de cumprir com o propósito de Deus para com tudo aquilo que Ele tem projetado para nós como pessoas e para o ser humano entre nós. Então, com muito temor e desfrutando desse privilégio, eu quero estar aqui nesta manhã, dividindo com você a palavra de Deus. Queria que mesmo no seu lugar, que você curvasse a sua cabeça por um minuto. Nós queremos orar, pedindo que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por este momento tão precioso, Pai, que nós temos a oportunidade de, como tua família, nos reunirmos nesse lugar para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para desfrutarmos de um momento tão precioso e agradável como esse, mas também de podermos compartilhar da Tua palavra, Pai, que ela é viva, poderosa e que é eficaz e que cremos mais uma vez, ela há de produzir o fruto para qual ela é enviada, e desta forma, ao sairmos deste ambiente aqui, Pai, haveremos de sair melhores, mais convictos da nossa missão, do nosso chamado para com a geração na qual nós temos vivido. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Esses dias, irmãos, nós temos tido o privilégio aqui de ouvirmos da parte do Senhor, através da vida do nosso pastor, a respeito dos milagres, da fé, né? E como é tremendo isso, nós vivermos em fé, e a palavra de Deus em todo o tempo nos dispõe esta realidade, de que o justo viverá da fé, não é verdade? Então a nossa vida do cristão não pode ser desassociado disto, né? E eu quero levar essa realidade de fé com você nesta manhã para um caminho talvez um pouco mais prático, né, de atitudes, né? Eu gosto muito dessa realidade, né? Jesus, ele deixava muito claro isso para nós, que a vida cristã, ela tem que ter os passos práticos no que diz respeito àquilo que nós cremos, né? E se é algo que eu particularmente, desde que eu conheci o Senhor, tem se tornado cada dia mais claro para mim a realidade da importância de nós vivermos em unidade, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes a gente falar a respeito disso, né? Mas eu creio e eu tenho tido muita paz no meu coração enquanto eu orava ao Senhor para uma realidade tão importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? É muito comum hoje, talvez, a frase ou a palavra que nós temos mais ouvido é a questão do novo normal, né? Acho que não tem aqui uma pessoa sequer que já não tenha ouvido essa expressão. E realmente é uma realidade, tem muitas coisas que nesses dias é diferente para nós, né? E é muito engraçado que quando a gente fala em unidade, em todos os aspectos, quando eu me refiro à unidade, né, a estar junto, parece que essa questão da pandemia, ela pode trazer para nós uma certa ilusão de que, né, nós não podemos mais estar vivendo essa realidade no que diz respeito às pessoas que nós amamos tanto e tanto valorizamos, né? E na realidade algo que eu percebi, tenho vivenciado, é que talvez a pandemia, muito pelo contrário, ela pode ser para nós muito revelador do que esse valor, de que esse princípio que nós tantas vezes falamos e que testificamos que é tão importante para nós, de como ele tem acontecido e qual tem sido a nossa experiência no que diz respeito a ele, né? Nós não podemos perder de vista, isso ficou muito claro para mim nessa realidade, de que e talvez você também já tenha ouvido isso, que não é porque nós estamos reunidos, né, que nós estamos unidos, né? Nós podemos vir aqui para uma
reunião grande, 500 pessoas, 1000 pessoas, e em alguns lugares aí você vê muito mais que isso, né? Centenas, milhares de pessoas reunidas, e nem por isso diz respeito nesse princípio de que elas estejam vivendo em unidade, né? Elas podem entrar e sair e cada uma viver a sua vida na sua mais completa individualidade. Mas a unidade é um princípio de Deus. A unidade é um valor para Deus. E é muito interessante, né? Algo que me saltava ao coração quando eu observava e meditava a respeito desta realidade, é que dentre as orações específicas de Jesus está a oração pela minha e pela sua unidade. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Jesus, quando orava pelos seus discípulos lá na oração sacerdotal, ali em João 17, ele, além de orar pelos seus discípulos que conviviam com ele ali, ele se preocupou comigo e com você. Sabia disso? Ele orou desde lá no seu ministério por mim e por você. Eu queria chamar a atenção sua para esse texto, está lá em João 17, capítulo 17, a partir do verso 20. Ele diz assim: olha, eu não oro somente por estes, eu não somente por esses que estão aqui comigo, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aí está o primeiro princípio da unidade que eu quero ressaltar com você. Primeiro, Deus orou por mim e por você, para que nós pudéssemos viver essa unidade. E uma vez que nós vivamos em unidade, o mundo pode ter a convicção daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. O mundo pode ter a convicção que nós podemos ser os instrumentos que Deus há de contar para revelar Jesus, que é a resposta ao mundo tão carente e necessitado com o qual nós vivemos. E talvez por isso, irmãos, muitas vezes o inferno se levante tanto para poder tentar ruir, para poder tentar quebrar a nossa unidade. Às vezes são tantas situações pelas quais nós vivemos que às vezes nos dá até uma boa justificativa para nós não nos alinharmos a essa realidade de unidade, né? E quando eu me refiro a unidade, algo que eu também queria destacar com você, eu não quero dizer aqui que você tem que se anular. Unidade não é isso, irmãos. Anular vai muito além disto. É justamente o oposto, é você somar as forças para que o objetivo, a missão maior seja alcançada. É muito singular, algo que particularmente nós temos vivido nesses dias, e eu falava com algumas pessoas durante essa semana, né, nas nossas células, como tem sido importante para mim particularmente, rever isso que a gente tem revisto, a importância dos mandamentos recíprocos, né? Não sei quanto a você, mas eu particularmente, eu trazia à memória esses dias que quando eu ouvi a respeito de mandamentos recíprocos, não tinha nem essa, como eu posso dizer aqui, essa ênfase, né, de mandamentos recíprocos, né? Mas foi no início da minha conversão. Eu frequentava um outro ministério, e aí eu conheci uma pessoa que frequentava a comunidade, e ela me presenteou com um livreto, chamava Mandamentos para a Fé e Obediência, né? Que era justamente os primórdios disso daí do nosso pastor Carlos Alberto, né? E isso, irmãos, fez tanta diferença para a minha vida, né? No sentido de entender que dentro da realidade do corpo de Cristo, todos são úteis, todos são importantes, todos contribuem para que eu pudesse ser melhor, e desta forma eu também poderia de alguma forma contribuir para que outros fossem melhores. Essa é a vida, é a prática, é a somatização das partes, né? Como algo que eu ouvi certa vez de um amigo meu, e é uma realidade: a soma das partes é muito maior que o todo. Isso é viver em unidade, isso é desfrutar de toda essa realidade em potencial que Deus tem oferecido para mim e para você, né?
E é interessante, você pode observar que em todo tempo há um estímulo da Escritura para a nossa vida, no sentido de nós não vivermos de forma isolada, de nós não vivermos sozinhos, né? De nós não vivermos o nosso mundinho, mas muito pelo contrário, buscarmos sempre esta realidade do viver em unidade com as pessoas. E talvez essa realidade de pandemia seja um bom revelador, irmãos, para a gente entender o momento que a gente tem vivido e como a gente tem vivenciado essa questão da unidade. O distanciamento, irmãos, eu estava observando e é algo para a gente pensar. É claro que é importantíssimo, e a gente tem visto aí com essa realidade como é importante a questão do distanciamento, de se preservar, de preservar o próximo, até que realmente a gente tenha uma solução para essa realidade. Mas olha só algo que eu tenho observado, ele pode dar a nós duas falsas impressões. E daí o grande destaque meu de nós não abrirmos mão da nossa unidade. Primeira coisa, ela pode dar-nos a impressão, uma falsa sensação de independência. Eu consigo administrar minhas realidades. Hoje em dia a gente tem que se adaptar, não é verdade? Né? Então eu consigo viver lá no meu cantinho, não preciso necessariamente estar com o outro. E uma outra questão é que também ela pode nos dar uma falsa sensação de inutilidade. O pessoal está conseguindo se virar sem a minha pessoa, né? Eu sou mais um. Não, irmãos, não. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não dá para vivermos sozinhos. Às vezes, há algumas realidades que a gente vivencia, irmãos, até sozinhos. Mas quando a expressão ela se une a uma outra realidade, a uma outra pessoa, ela torna um impacto muito maior. O texto que eu lia para vocês aqui de João 17, 20 e 21, destacava essa realidade de quando eu vivo a vida da unidade, eu sinalizo para o mundo a pessoa de Jesus e como Ele é um com o Pai e um conosco, né? Eu vivenciei dentro dessa realidade, como dizia o pastor Leandro aqui, né? Eu acabei, né, sendo infectado, né, tive algumas realidades nesse momento, mas eu tive uma realidade com um colega meu de trabalho que foi muito interessante, né? Ele estava pegando uma carona com ele, e ele também tinha passado por essa realidade, precisou de internação, né? Foi um momento bastante difícil e nós como igreja, como corpo, né, eu mandei um recadinho para ele, falei que nós como igreja estávamos orando por ele, né, estávamos abençoando a vida dele. E aí eu estou vindo do trabalho um dia, irmãos, né, de carona com ele e tal, e aí o meu amigo pastor Leandro ligou para mim, queria saber como é que eu estava e tal, né, estava voltando a trabalhar naqueles dias. E aí, lá pelas tantas, ele perguntou para mim a respeito desse meu amigo. Eu falei para ele, poxa vida, olha que coisa boa. Estou do lado dele aqui, né? Estou de carona com ele aqui. Né? E o pastor Leandro falou, olha, né, que bom que ele está melhor e tal. E diz que eu estou mandando um abraço para ele. Olha, irmãos, parece simples isso. Parece muito simples, parece muito simplório. Mas olha a mensagem que nós estamos passando para ele lá. Olha, você é importante. Nós, como cidadão do reino, nós não estamos sozinhos, mas como igreja, nós nos importamos com você, né? E Jesus pode e tem feito, e creio que fez diferença na sua vida. Coisa simples, mas que pode mudar a realidade de uma pessoa, né? E que eu poderia simplesmente falar para ele essa realidade, mas o impacto dele ter ouvido de que outra pessoa estava comigo, e não somente outra pessoa, mas outras pessoas estavam comigo naquela realidade, tem uma importância e uma contundência muito maior, muito maior. O mundo precisa entender que eu e você
vivemos essa experiência e queremos multiplicar essa experiência. Sabe, meus amados, como é maravilhoso viver isso. E eu creio que Jesus, quando orava por nós, eu acho que ele entendia que nós, como pessoas, como seres humanos, teríamos algumas dificuldades. E às vezes eu confesso a você, e você sabe disso, né? Que às vezes tem algumas realidades que você fala assim, poxa, mas isso daqui não é fácil. Pode não ser fácil, meus amados, mas é possível, porque o Senhor não nos instruiria, nem nos daria, não colocaria para nós tamanha importância se não fosse possível de nós praticarmos, se não fosse possível de nós experimentarmos e vivenciarmos assim essas realidades. A palavra de Deus ainda deixa muito mais claro para nós, é que nesta realidade de unidade, é um texto que todos nós conhecemos, é onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Diz lá o Salmo 133, olha que coisa tremenda, irmãos. É na unidade, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse momento que eu vivi, irmãos, como foi salutar isso para mim? É muito engraçado, né? Mas como eu dizia a você, eu pude experimentar, mesmo no momento de isolamento, do que é e da importância que é a gente viver unidade. Houve alguns momentos lá em casa que a minha esposa até brincava comigo, falava que eu estava sendo muito mimado, né? Mas acima de tudo, irmãos, isso era a expressão de uma realidade de vida que nós temos vivido, né? Então, a começar do próprio cuidado que a minha esposa teve comigo ali, sabe, os meus filhos, né? Eu tenho o meu filho mais velho, né? Até em virtude de algumas realidades ele não mora, né, comigo mais, né? Ele já tem a sua vida independente, mora lá perto do trabalho, enfim. Mas mesmo à distância, irmãos, eu pude ver em todo o tempo, né, essa expressão de unidade sendo uma realidade, a começar dentro do meu contexto familiar, pessoal. Sabe, do dia a dia ali, do lado a lado, da preocupação, do suprimento para cada uma das minhas necessidades. E aí eu fiquei pensando, né, até dentro de algumas realidades que muitas vezes a gente observa, às vezes tantas famílias que muitas vezes não conseguem, não tem esse privilégio que eu tive. Às vezes tantos relacionamentos feridos, às vezes tantas situações por causa de circunstâncias ou situações que às vezes até, como eu dizia, justificável, mas que barreiras são criadas, filhos que têm os seus relacionamentos quebrados com seus pais, maridos e esposas que muitas vezes estão dentro do mesmo lar, mas que não conseguem viver a unidade, independente das suas diferenças, mas que às vezes não conseguem desfrutar desta unidade que os leva a uma realidade muito maior, dentro do contexto da missão que Deus tem confiado a eles como família. Saindo do contexto da família, os familiares mais próximos, meus irmãos. Eu tenho um dos meus irmãos que ele mora um pouco mais distante. Ele me ligava todo dia, irmãos, todo dia, né? Era muito engraçado que tinha um determinado horário do dia que eu já sabia que era ele. A minha esposa nem atendia mais o telefone, já levava o telefone e falava para mim, ó, seu irmão. Mas, irmãos, que coisa linda, como eu me senti cuidado e amado. Unidade, minha família consanguínea, né? Preocupados com algumas realidades, como a gente estava lá mais confinado em casa. Ninguém saía de casa, minhas irmãs ligavam para mim e falavam, ó, estou em tal lugar assim, o que você precisa? Cuidado, cuidado. Eu recebi um bilhetinho um dia, irmãos. Olha só que tantas situações que ocorreram, né? De uma lembrancinha aqui, né? Uma panqueca ali, né? Um docinho, um bolo. Mas teve um dia, irmãos, mas aquilo ali me arrebentou, né? Eu recebi uma fatia de bolo, irmãos.
e tinha um bilhetinho assim, foi logo nos primeiros dias, né? Então dizia assim, olha, você pode não estar sentindo o paladar, mas através desse doce, você vai entender o quanto nós amamos você. Aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos? Pequenas atitudes, pequenos gestos, que mesmo à distância, eu nem sequer vi essa pessoa que deixou esse bilhetinho para mim, irmãos. Que ela chegou lá em casa e tal, eu estava lá isoladinho, e ela levou para mim, deixou lá em casa para mim. Telefonemas, muitos nem atendi, irmãos, mas que chegaram à minha esposa, abraços, uma mensagem, unidade. A bênção de Deus sendo ordenada sobre a minha vida, a vida do Senhor sendo expressa através do corpo. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Nós podemos estar distantes socialmente das pessoas, mas pequenos gestos, eles vão fazer muita diferença. Pequenos gestos podem mudar realidades. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que nós temos experimentado nesses dias como igreja, como corpo, e eu particularmente como família, em todos os aspectos, irmãos. Mas eu vejo que, eu creio muito nisso. Pequenas sementes foram um dia semeadas, por isso a gente está colhendo esses frutos. A gente comentava como pastores aqui, com a responsabilidade que nós temos, e muitas vezes nós conversamos, entre nós, e nós vemos como Deus tem sido tremendo e amoroso conosco, não é, pastor Leandro? Como Ele tem cuidado conosco como igreja, não tem deixado faltar nada, irmãos. E muitas vezes ocorre-nos uma pergunta, Talvez você já tenha feito essa pergunta também. Como será quando tudo isso passar? Como é que vai ser? Como é que vai ser as nossas reuniões? Como vai ser lá com aqueles amigos que a gente faz tanto tempo que a gente não vê e está com uma vontade danada de dar um abraço carinhoso? Como é que vai ser tudo isso? Você tem ideia de como vai ser? Eu não tenho, irmãos, mas uma coisa eu sei, que talvez pequenos gestos, meu e seu, nesses dias, podem fazer muita diferença para que essas realidades sejam mudadas. Sejam mudadas. A unidade é um projeto de Deus, meus amados. A unidade é um projeto de Deus. E ainda mais quando ela está alinhada com o projeto de Deus. Com o projeto de Deus. Há um texto nas Escrituras que me chama muita atenção, porque a gente vê ali uma atitude que não era boa, A unidade era maravilhosa, mas o objetivo buscava talvez uma glória pessoal e humana, um reconhecimento de quem estava por perto. Lá é a experiência de algo tão conhecido por todos nós, a construção de Babel, onde os homens ali queriam erigir algo que chegasse até os céus, para que o nome deles fosse reconhecido. O objetivo talvez não fosse o melhor, irmãos. O melhor, não era o melhor, porque o projeto de Deus era além disso, era frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse era o alvo de Deus, e que eles poderiam atingi-lo através da sua unidade, porque eles eram um povo fechado. Se você quiser acompanhar, está lá em Gênesis capítulo 11, e particularmente no versículo 6, o Senhor dá essa ênfase no sentido, falou, olha, esse povo, eles estão unidos, e portanto, não vai haver restrição para eles. Tudo que eles planejam fazer, eles vão conseguir fazer, não vai ter impedimento para eles.
E aí Deus foi e fez o quê? Confundiu a linguagem deles. Sabe, irmãos, algo que nós precisamos nos atentar. Primeira coisa, olha só como é tremendo isso. Se nós estivermos alinhados naquilo que é projeto de Deus, se nós estivermos unidos, nada vai ser limite para nós. A graça do Pai vai ser abundante na nossa vida como corpo, em todos os aspectos, e vai nos levar a bom termo. Seja lá no contexto familiar, no contexto da nossa casa, nos nossos relacionamentos primeiros e primordiais ali, e que vão ser o reflexo dentro do contexto da igreja, né? A gente, muito claro isso para mim, irmãos, e as escrituras deixam muito claro isso. A família é a cédula embrionária da sociedade, e se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem. Então, irmãos, se nós tivermos, isso é propósito de Deus, de nós expressarmos isso, porque isso é a expressão do reino. Deus é um Deus que nos chama a viver em unidade, em família. Nós, caminhando dessa forma, nós vamos chegar a bom termo. Então, uma situaçãozinha que eu vejo nesse texto de Gênesis 11, ou melhor, duas. Se estivermos alinhados, falando a mesma linguagem, e nesses dias muitas vezes a gente vê tantas vozes, né, irmãos? E nenhuma delas tem significado, como diz o apóstolo Paulo lá, a igreja de Corinto. Mas a linguagem, irmãos, talvez você no seu contexto familiar, não tenha experimentado essa realidade de unidade. Talvez a linguagem, talvez o inferno tenha se levantado e tenha confundido a língua de vocês ali. E vocês talvez não tenham experimentado. O milagre de Deus está na sua casa, irmãos, está em você. Converse. Busque uma comunicação saudável. Alinhe e cumpra com o projeto de Deus para a sua vida. Não vai haver restrição. É vontade de Deus, é projeto de Deus. Não vai haver restrição. Deus espera, há um sonho no coração de Deus, meus amados, de sermos uma grande família, com muitos filhos semelhantes a Jesus. A unidade já foi conquistada por Jesus na cruz. As barreiras de inimizades foram desfeitas. Diz a palavra que agora não existe mais servo ou livre, grego, judeu. Não, somos todos um. Agora olha só, irmãos. O apóstolo Paulo nos alerta que nós devemos preservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É projeto de Deus. Jesus já fez na cruz. Agora a minha e a sua responsabilidade é de buscarmos preservar essa unidade. É responsabilidade minha e sua preservar essa unidade. Queria ler esse texto com você e já vou caminhando para o final aqui. Efésios, capítulo 4. Olha só, irmãos. Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, eu clamo, eu peço, que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque é um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Louvado seja o nome dele. É responsabilidade minha e sua preservar isso daqui, irmãos. Depende de mim e de você, de semearmos nesse princípio, nessa realidade. Nós entendemos que Deus é um só, Ele é o nosso Pai, Ele é o Senhor. Nós entendemos que Ele nos tem chamado a viver essa vida. E, portanto, cabe a nós trabalharmos por esta realidade. Começando pela nossa casa, nossos pequenos e mais próximos relacionamentos. Como está aí o seu relacionamento com a sua família? O que tem causado distância? O que tem trazido confusão? Talvez dentro da sua realidade de outros relacionamentos. Dentro do contexto da comunidade que você serve e que é servido. Como eu dizia, a beleza dos relacionamentos, dos mandamentos recíprocos, nos levam a experimentar e vivenciar essa realidade de forma tão prática nesses dias. Eu não sei o que vai ser quando tudo voltar ao normal, se assim pudermos dizer, porque eu creio que nada vai ser mais normal, irmãos. Cada dia que passa, mais se aproxima a volta do nosso Senhor. Não, nada vai ser mais normal. Mas semeie, lance pequenas sementes, pequenas atitudes, pequenos gestos. E eu creio que você vai desfrutar, independente de uma grande colheita para a glória do Senhor. Amém? Queria orar com você nesta manhã. Com esse grande desafio no meu coração, irmãos. De que nós possamos ser melhores. De que nós possamos expressar a nossa unidade de forma mais significativa. Como eu disse, a realidade de hoje nos tem levado à experiência de nos renovarmos, não é? Talvez você tinha aquela impressão, e não que não seja lícita e não seja muito boa, de que para você desenvolver unidade com os seus familiares, com a sua família, com os seus amigos, você precisava de ter grandes atitudes, talvez lá, para você mostrar que você tem unidade com o seu irmão, você tem que fazer lá, oferecer a ele um churrasco. Não que não seja bom, eu gosto muito disso, irmãos, né? Mas tudo isso pode acontecer e você não ter unidade, irmãos. Mas talvez um gesto que hoje em dia nos limita e pode ser tão simples, como um bilhete, como um telefonema, como um recadinho, que você possa deixar para sua esposa ou para o seu marido, ao sair para o trabalho, e que vai sinalizar que você é um com ele, e o valor que ele tem para a sua vida. Quando você valoriza, irmãos, a unidade, você está impondo valor ao outro. Quando você valoriza a unidade, você está dizendo, olha, eu sozinho, eu posso ir até uma distância, mas se você estiver comigo, nós vamos muito além juntos. Porque você tem valor, porque você é importante. Porque tem algo de Deus na sua vida, que vai contribuir com a minha vida, assim como da minha vai contribuir com a sua. Então, quando nós valorizamos isso, a gente está colocando um valor muito mais significativo no outro, como os próprios mandamentos recíprocos diz. Então, o desafio que eu trago para o seu coração nesta manhã, independente de você, talvez não esteja fisicamente, você pode viver essa unidade. E se você vive essa realidade fisicamente, presencialmente, valorize e viva realmente isso. Não esteja somente junto, mas seja um com o seu próximo, em nome de Jesus. Paizinho querido, é a tua palavra, Pai,
E sobre ela, Pai, nós com profundo temor, nós oramos com os nossos irmãos. Pai, o que vem para o meu coração é que, acima de tudo, eu preciso ser melhor, Pai. Eu preciso semear mais no Teu reino, na unidade que foi conquistada na cruz. Eu preciso viver essa experiência cada vez mais. E desta forma, Pai, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para nós como família, como igreja, como sociedade, expressão do Teu senhorio a cada dia, que nós possamos viver esta unidade que foi conquistada na cruz, através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.